Uma boa noite, então, ao Irley Souza, facilitador do estudo de hoje, também ao Ives Facuri. Uma boa noite a todos presentes. Para darmos início aqui ao nosso estudo espírita de perguntas e respostas, me dirijo aqui primeiro ao Irley. Irley, como devemos proceder para fazer brilhar a nossa luz? Boa noite a todos, que a paz do Cristo esteja conosco. É muito fácil, né, meus irmãos? É só ligar a tomada, né? É o dia que nós deixar de presenciar os ensinamentos do Cristo, mas passar a vivenciá-lo, é colocar na nossa vida aquilo que Ele nos ensinou. É nós olhar no espelho, mas não com os olhos da carne, mas com os olhos da alma. E enxergar com a alma aonde estamos errando. Para nós passar a corrigir os nossos defeitos. É fazer como Francisco de Assis. Chegava à tardinha, ele meditava, o que eu errei hoje para que eu não cometa o mesmo erro amanhã. Então, o dia que nós passar realmente a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como eu vos amei, como disse Jesus, e não está lá em Levítico, como a si mesmo, porque nós para amar alguém, primeiro nós temos que nos amar, porque nós doamos o que temos. Então, se ainda nós não amamos, como é que eu vou amar o próximo, se nós damos aquilo que temos? E se eu não me amo, não vou amar o próximo e nem a Deus que eu não conheço. Então, primeiro nós temos que nos transformar. E a bandeira da doutrina espírita, meus queridos irmãos, fora da caridade não há salvação. E a caridade é a luz que nos ilumina. Aí sim, o dia que nós sairmos dos achismos da vida, com certeza nós seremos mais felizes, e seremos melhores hoje do que fomos ontem. E amanhã do que seremos hoje, com certeza. Ives, como podemos compreender os resultados de nossas existências anteriores? Boa noite. Pelas nossas tendências, o Livro dos Espíritos nos coloca que as nossas tendências, bem observadas, são aquilo que vai nos revelar, revelar o resultado das nossas existências anteriores. Então, se a gente tem propensão a determinadas inclinações que muitas vezes causam transtorno para a sua vida psíquica, causam transtorno para o seu equilíbrio emocional, certamente isso não foi resultado do hoje. Às vezes a causa não podemos encontrar hoje. E também as nossas potencialidades, elas são muito resultado daquilo que a gente também construiu no passado. Então, isso é muito interessante a gente poder observar, porque nada se perde, tanto do ponto de vista positivo das nossas construções positivas, como também das nossas construções negativas. A gente é um acúmulo e um resultado do somatório das nossas várias experiências, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Ninguém apresenta uma exímia qualidade, né, ao tocar piano, na mais tenra idade, do nada. Então, assim, isso é resultado de uma construção pretérita, né? Então, às vezes a gente vê que aptidões naturais, como por exemplo uma pessoa que toca piano muito bem, uma criança que a gente não sabe de onde que ela tirou aquela habilidade. A ciência não consegue explicar aonde uma criança com talento musical enorme tirou aquela habilidade. Às vezes tocando canções clássicas dificílimas com facilidade.
Essa explicação ela só vem através da reencarnação. Então, toda vez que eu observo no hoje alguma tendência minha, seja ela positiva ou negativa, em que não tem nenhuma explicação na vida presente, com certeza ela é resultado de uma existência anterior. Nem tudo é resultado de uma existência anterior. Como, por exemplo, tem muitos traumas da infância que influenciam o nosso comportamento na vida adulta, que não são necessariamente atrelados a existências anteriores. Mas existem outras dificuldades que sim são, como, por exemplo, problemas congênitos de saúde, problemas hereditários. Eles são resultado, sim, de existência anterior. Porque, segundo a lógica da providência divina, um espírito, segundo a lógica do nosso próprio raciocínio a respeito da providência divina, um espírito que nasce, ele seria, entre aspas, aí, sem pecado nenhum, sem erro. Então, por que existem crianças que desencarnam na mais tenra idade? Com problemas pulmonares, com problemas respiratórios, com problemas cardíacos, com microcefalia, com macrocefalia. Por que existem crianças que nascem com inúmeras dificuldades? Então, quando a gente observa essas predisposições mórbidas, como nos coloca o Livro dos Espíritos, nós vamos ver que a causa disso está em existências passadas. Assim como as nossas habilidades, seja para ciências exatas, seja para a música, seja as nossas qualidades morais, muitas vezes consistentes, que se apresentam desde a mais tenra idade, é tudo construção do passado. Se a gente pega, por exemplo, a existência de um Eurípides Barçanufo, um grande missionário da doutrina espírita, que nasceu na cidade de Sacramento, e foi assim um baluarte da educação espírita no Brasil. Se a gente for ver a maturidade do espírito, desde a mais tenra idade ele já dava provas de nobreza do seu caráter íntegro e elevado, que não é comum você observar em qualquer criança assim, sabe? Então isso tudo são resultados de existências passadas. Nós somos o somatório de nós mesmos. Às vezes a gente fica querendo saber o que a gente foi no passado, mas é muito fácil saber o que a gente foi no passado. É só observar as nossas inclinações. E aí, de uma maneira genérica, a gente poderá, de maneira lógica, deduzir se o meu plantio foi um plantio bom e positivo, ou se o meu plantio não foi tão bom e nem tão positivo assim. Muito bem, Ives. Irley, uma pergunta aqui da plateia, lembrando a todos que podem fazer perguntas e direcionar aqui para a mesa. Nossos pensamentos são fruto apenas do corpo mental ou o corpo físico tem alguma influência? Se sim, como se dá essa influência, pois fala-se tanto de corpo são, mente sã? Meus irmãos, eu, espírito, estou nesse corpo. Então nós, reencarnados, nós temos praticamente 3 corpos. O espírito, o perispírito e o corpo físico, matéria. E quem manda, quem coordena, é eu, espírito. Quando eu levanto o braço, não é o corpo material. Automaticamente, eu, espírito, que comando. Então, o corpo material é como se fosse uma máquina comandado por um chips. Então, eu, espírito, que comandamos as coisas. E tudo que acontece conosco, até eu brinco muito nos departamentos de estudo, diga que está pensando, Douglas, eu direi com quem tu estás. Porque nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Se eu estou com pensamento negativo, nós vamos atrair para nós energias negativas. Se eu estou com um pensamento elevado, pensamento bom, nós vamos atrair para nós energias boas. Até as doenças fantasma, a doença psicológica,
Tudo provocado por nós mesmos. Se nós colocarmos na cabeça que estamos com câncer, nós vamos sentir todo o sintoma da doença do câncer, vamos ao médico e não vai apresentar nada. Eu não sei se vocês conhecem até a gravidez. Provado pela ciência, isso até saiu já em novelas, filmes, pessoas com todo sintoma de gravidez, engorda, tem todo sintoma, mas não tem gravidez nenhuma, provocado pelo pensamento. Então, se nós queremos ter bons companheiros, nós temos que mudar os nossos pensamentos. Porque se nós pensamos negativo, energia negativa, de ódio, de vingança, de orgulho, de inveja, seja o que for, nós vamos atrair para nós irmãos encarnados e desencarnados, nessa mesma energia. Se nós quisermos uma vida melhor, nós temos que mudar a nossa maneira de vida. Nós temos que mudar a nossa maneira do pensamento. E pensamento não tem nada a ver com o corpo físico, não. Eu, o espírito, pensei, vai passar pelo meu corpo físico, nós vamos sentir aquela situação provocada pelo espírito. Eu queria ter mais aqui uma coisa assim, como se já é essa influência, pois faça tanto do coisa. Então nós já respondemos que é o espírito que comanda, não é o corpo. É muito comum nós dizermos, eu vou chegar perto lá do Eurípides, Eurípides, você me desculpa, eu falei aquilo sem querer, Eurípides. Se eu tiver... Mentira. Porque eu falei porque eu queria falar, que já estava gravado no nosso consciente. A boca abriu para falar, mas veio de dentro para fora. Então, tudo que acontece não é o corpo, né? Levantei o braço para atingir alguém, não foi o braço não é robô não. É o meu pensamento que induziu, o braço atingiu. Vocês podem observar uma coisa muito interessante. Eu tenho certeza que muitos de vocês já presenciaram. Quantos e quantos casos que nós já vimos, tanto com encarnado como desencarnado em reuniões, irmãos que amputam a perna e tudo, e chega, você podia coçar meu pé para mim aqui, está com uma coceirinha no meu pé? Ou vocês nunca viram isso? Psicologicamente, perispiritualmente, para ele o corpo está normal. Então somos nós. Eu, Irlei, pensamento. Eu, Irlei, espírito, é que comando. O corpo faz aquilo que nós programamos. Não vou prolongar muito não, que tem muita pergunta por aqui hoje. Mas isso aqui dá uma palestra, tá, gente? Muito bem, Irlei. Ives, o que ocorre àqueles que provocaram o suicídio de alguém? Eu vejo assim, isso aqui é muito relativo, né? Falar o que ocorre com aqueles que provocaram o suicídio de alguém. Porque o ato do suicídio, ele é de cunho individual, né? Soberania do indivíduo. E por mais que existam situações exteriores que muitas vezes são angustiantes, a responsabilidade maior pelo suicídio é do suicida. Então, o ato em si, ele é de responsabilidade individual. Não tem como você terceirizar a responsabilidade pelo um suicídio. Agora, muitas vezes, a gente se depara com situações e que existe pessoas que provocam angústias profundas em outras. E que muitas vezes são aquilo que vai representar uma tristeza profunda e que a pessoa vai tentar escapar daquela tristeza, daquela angústia, pelas portas falsas do suicídio. A pessoa também se compromete. Então aqui vai ter um duplo comprometimento. O comprometimento daquele que angustiou a pessoa ao ponto de desequilibrá-la totalmente e que acabou levando ao suicídio. Mas isso não exime a pessoa da responsabilidade pelo ato em si. O comprometimento daquele que muitas vezes angustiou, perturbou a pessoa que cometeu suicídio, vai ser aquele comprometimento
que a doutrina espírita classifica como sendo um comprometimento indireto. Um comprometimento indireto. Porque a soberania do ato pertence ao indivíduo. Mas ele não deixa de se comprometer, não. Porque nós temos que ter responsabilidade com o sentimento dos outros, nós temos que ter respeito pelo sentimento dos outros, pela condição emotiva do outro, que muitas vezes não é tão resistente como a sua. Existe um livro de um psicólogo norte-americano chamado Daniel Goleman, chamado Inteligência Emocional. E esse livro, a ideia central dele é a ideia de que umas pessoas são mais inteligentes do ponto de vista emocional do que outras. E essas pessoas que têm mais inteligência emocional do que outras, são mais preparadas para as dificuldades da vida. Só que pelo fato delas serem mais preparadas do ponto de vista emocional, isso não dá a elas o direito de não respeitar a fragilidade das emoções daqueles que convivem com ele. Então existe muito isso. Às vezes a pessoa é forte do ponto de vista emocional, mas ela não respeita a fragilidade emocional do outro, que teve outras experiências diferentes da que ela teve. E aí ela passa como um trator por cima do sentimento alheio. E isso geralmente gera aquilo que a gente coloca como sendo karma, né? O karma não é uma palavra espírita, mas ela define bem essa questão da lei de causa e efeito. Então, essa questão da lei de causa e efeito também ela está inserida dentro das agressões emocionais que a gente dirige a alguém. Isso é interessante para a gente poder estar refletindo, porque existem comprometimentos inúmeros, comprometimentos indiretos, através desse tipo de conduta. Através, muitas das vezes, não só de uma conduta, mas de uma omissão pelo um problema que um outro próximo de você está atravessando e pedindo socorro através dos sintomas de comportamento que ele está te apresentando, e você omisso, insensível, indiferente, não percebe aquele pedido de socorro, e às vezes a pessoa suicida e é uma pessoa próxima a você, e você se sente culpado pelaquilo. Por quê? Porque você não pôde fazer nada, porque não percebeu. Então essa insensibilidade que gera uma indiferença no indivíduo também leva a comprometimentos espirituais, pelo bem que você poderia ter feito e não fez, por omissão e por indiferença. Tem um caso que eu já contei nessa casa algumas vezes, que vale a pena contar de novo. Eu fui há alguns anos atrás convidado para falar aqui na penitenciária de Divinópolis, não foi na Floramar, foi no Centro Socioeducativo para Menores, que eles falam o vulgo Florinha, né? E aí eu fui chamado para falar para aqueles adolescentes ali. Só que na época eu tinha de 18 para 19 anos de idade, e eu costumava faltar nas palestras que me chamavam, não ia, irresponsável, até mandar parar. Não que pessoas de 18 para 19 anos de idade sejam irresponsáveis, eu estou falando que no meu caso era uma realidade, a irresponsabilidade. Então o que acontece? Aí era num domingo de manhã, eu teria que desenvolver um trabalho lá com os internos, mas eu preferi dormir. E aí eu coloquei o celular para despertar, despertou, eu desliguei rápido, porque eu não queria que minha mãe lembrasse do meu compromisso, porque senão ela ia vir na minha cama me acordar. E minha mãe costumava ser minha agenda ambulante. Quando eu esquecia, ela me lembrava, para minha aflição. E aí eu desliguei o celular, só que minha mãe lembrou e acordou. Aí eu ouvi o barulho no quarto dela, alguma coisa mexendo. Aí eu fingi que estava dormindo com mais intensidade, para ver se ela se sensibilizava e não me acordava. Só que não adiantou, ela me cutucou, falou, você não tem um compromisso hoje? Eu falei, tem, mãe, mas... Aí vem aquela história de estar passando mal, né? Eu não estou me sentindo muito bem, vou querer... Aí ela, não, mas que absurdo, esse compromisso se agendou tem mais de um mês, as pessoas vão ficar lá te esperando, isso é uma responsabilidade tremenda, eu vou falar para os outros não te chamar mais para fazer palestra.
E foi falando um monte de coisa. Eu falei assim, não, então tá, eu vou. E fui a muito contragosto. Aí eu cheguei lá, e o que acontece? Eu vou tentar sintetizar a história. Eu falei para uma turma, durante 1 hora, que entrou, depois saiu, sobre espiritualidade de uma maneira geral, sem entrar com conotação religiosa, no caso da doutrina espírita. Falei de espiritualidade de uma maneira genérica, para não chegar lá falando de religião. Aí depois saiu uma turma, entrou outra, eu falei mais por 1 hora, saiu a segunda turma, entrou a terceira, eu falei mais por 1 hora. E eles dividiram em 3 momentos, porque existiam gangues lá dentro que se encontrassem dava problema, o pessoal brigava mesmo. Por isso que eu tive que falar em 3 momentos. Aí quando eu estava saindo, vindo embora para casa, a secretária lá da penitenciária que me ligou, me convidou, chegou para mim e falou assim, muito obrigado por você ter vindo e tal, e foi me agradecendo. Eu achei que intuitivamente ela desconfiou que eu não queria ir, tamanha veemência que ela me agradecia. Aí ela falou assim, sabe por quê que que foi bom você ter vindo? Porque se você não tivesse vindo, esses adolescentes iam ficar 3 horas ociosos no pátio aqui, sem nenhuma atividade, porque domingo costuma ser assim. E aí eu vim embora pensando, você imagina se eu prefiro dormir num compromisso que era para mim ter assumido ali, e aí eles ficam no pátio, começa uma briga e um mata o outro. Acontece um homicídio lá dentro, num período que era para mim estar cumprido um dever meu lá dentro. Esse homicídio ia ficar nas costas de quem? Esse homicídio ia ficar nas costas de quem? Pois é, isso aí é o comprometimento indireto. Não foi eu que matei, mas a consequência da minha omissão causou uma tragédia. A gente vive se comprometendo dessa forma. A nossa omissão no bem, gerando tragédias e nos comprometendo do ponto de vista espiritual. Na questão 642 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade o seguinte, para agradar a Deus, basta não fazer o mal? Ou seja, basta eu não fazer o mal para mim estar quite com Deus? E a espiritualidade responde, não, é preciso que faça o bem. Porque todo o mal que haja acontecido, caso você não tenha feito bem, será de sua responsabilidade. Então, nesse sentido, a gente vê que quem angustia alguém ao ponto daquela pessoa cometer suicídio, está se comprometendo sim, e de maneira muito grave. Muito bem, Ives. Irley, uma pergunta também da plateia aqui. Queria saber mais sobre médium doadores de ectoplasma. E como é feito e para que é feito a doação do ectoplasma? O ectoplasma, ou ectoplasmia, que muitos e muitos de nós doamos energia e não sabemos. Mas um dos maiores médios de ectoplasmia, ectoplasma no Brasil, chamava Peixotinho, é do Rio de Janeiro, junto com Chico Xavier e muitos outros, que o ectoplasma é um produto químico que o próprio espírito manipula, sai pelo nariz, pela boca, pelos olhos, pelos ouvidos e todos os poros. Vocês entram no professor Google, né? Fala professor, porque tudo agora é Google, né? Vocês vão lá que tem N imagens. Da Kate King. Kate King, Dr. William Crookes, na Inglaterra, ele foi convidado pela rainha, naquela época, para investigar o que era materialização, que essa coisa de espírito, estava falando materialização, que isso não existia. Então ele passou como espião. E ele começou a trabalhar nessa área, onde tinha a médium, não lembro o nome dela agora, e ela tinha o dom da ectoplasmia. Então, Kate King materializava, é uma das maiores, mais perfeita materialização na história até hoje. E ela saía andando, normalmente, cumprimentando, você podia pegar na mão e tudo. Então, o ectoplasmia é uma minoridade de efeito físico, onde tem médios, muitos e muitos,
né? Tem um que chama Gênere. O Egênere vocês vão encontrar na Gênesis, Kardec falando sobre isso, e também na Revista Espírita de 1859, 1960, por aí mostra o que é Gênere. É Gênere que usa espírito, o espírito manipula, independente se o médium está sabendo ou não, a ectoplasmia, ectoplasma daqueles que têm o dom de doação e se materializa. E o Egênere, ele anda como nós encarnado. Muitas vezes ele está no nosso meio, desencarnado, um espírito materializado, e nós não sabemos o que é um desencarnado. Como se fosse ser humano mesmo, natural. Isso usava muito naquela época, inclusive nos Estados Unidos, na Inglaterra, em muitos lugares. Nós temos estudo, falamos recentemente, toda quinta-feira que é estudo sobre mediunidade. Nós falamos sobre materialização há poucos dias, nós ficamos até colocando lá em Brasília, que é a cidade muito boa e tal, está assim de Egênere, no meio daqueles queridos irmãos honestos, manipulando, não, ser liberto e tudo. Mas é uma verdade. Tem muitos livros, um livro de Robes Pinheiro, que está lá, Egênere, do querido irmão Ângelo Inácio, que é um espírito também grande jornalista no mundo espiritual, e tem muitas casas espíritas, muito espírito, não, isso aí é antidoutrinário. Isso aí é um médium, que é isso, é assado, o espírito e tal. Mas se nós for estudar a codificação kardeciana, nós vamos encontrar o próprio Kardec mostrando isso para nós. Então, a ectoplasmia é o dom para a materialização e a pessoa anda normal. E o Chico Xavier, então, o Chico participava muito junto com o Peixotinho, mas alguns jornalistas e tudo, e chegou um belo dia que o Emmanuel, Chico, meu amigo, isso aí não é a sua área é outra. Aí ele deixou de participar da ectoplasmia. E hoje é coisa muito rara, mas nós muitas vezes, todos nós somos médios. Todos nós. Mediunidade não é só que nós aprendemos, não. Que você é médio de quê? Psicofonia, psicografia. Eu sou médio de evidência, de audiência. E há umas colocações também, que tem um pouquinho aí de controvérsia, porque a vidência e a audiência, ela pode ser anímica, orgânica ou mediúnica. Porque o médio vidente, que tem vidência, ele vê nas reuniões mediúnicas. Terminou a reunião, vai para casa e não vê mais, e nem ouve. Agora, o vidente orgânico, ele vê em todos os lugares. Aonde acontece, na nossa casa aqui mesmo, em todo lugar do mundo, irmãos que não têm conhecimento, filosofias dogmáticas, preconceituosas, etc., etc., que têm a evidência, a audiência, e entra em situação lamentável, chegando a ser internado em hospício ou coisas mais. Mas é um dom orgânico, que é anímico. Está ligado ao chakra frontal, ligado à glândula pineal, aonde tem esse dom da evidência. E nós temos aqui muitos que vai estudar com a gente, procura aí, crianças, meninos, têm evidência e não sabem, acho que vocês têm que acabar com isso, têm que tirar com isso. Não deixe de ser ectoplasmia também. Então, a ectoplasmia hoje é coisa rara, mas é para a materialização. E o médium que tem esse dom da ectoplasma, vocês podem entrar que vocês vão ver, sai como se fosse uma coisa branca, aquela gosma mesmo. Existe até uma fórmula, na química já, muito grande essa fórmula, vocês vão ver a forma do ectoplasma. Ok? Ives, uma pergunta aqui do pessoal da plateia, dizendo o seguinte: evitar ser mãe é pecado? E quando o homem que é o contrário? Não, essa questão de pecado também aqui, vamos falar um pouquinho sobre esse pecado. A palavra pecado, etimologicamente, ela vem da peccatum, do latim, que significa dar um passo em falso, tropeçar.
Então, a teologia deu uma conotação para a palavra pecado, trazendo um peso maior assim para as nossas responsabilidades, fazendo com que a gente pudesse sentir até muito culpa dos nossos equívocos, coisa que é muito prejudicial para a nossa caminhada evolutiva, o sentimento de culpa. Então, essa questão do pecado teológico, para a nossa compreensão, ela vem muito carregada desse sentimento de culpa. Eu prefiro a palavra pecado na sua origem mesmo, que é pisar em falso, tropeçar, né? Então eu prefiro observar esse pecado por esse ângulo. Quando você diz que ser mãe é pecado, eu diria que não. Não é, porque muitas famílias modernas hoje estão optando em não ter filhos, e isso não tem nada a ver com pecado, com transgressão de lei divina. É simplesmente uma escolha. Mesmo porque eu acredito que se um filho tiver que vir, vem, viu? Eu acredito que se um filho tiver que vir, vem. Eu também achei que nunca fosse ter. Não estava dentro dos meus planos, né? E hoje eu tenho uma bebê linda, maravilhosa, que eu falei assim, nossa gente, por que eu não tive antes? Ou seja, eu me reconheci muito egoísta antes da minha filha, sabe? Existe um Ives antes e um Ives depois da minha filha, e não foi planejado. Então assim, não ter filhos por opção e tal, não, a gente tem que tirar qualquer tipo de sentimento de culpa dessa escolha. Agora, quando tem uma esposa que quer ser mãe e o companheiro não quer ser pai, aí é uma questão de diálogo na família, porque você tem que observar o seguinte: às vezes ele não quer ser pai naquele momento, às vezes ele quer planejar mais, ele não quer ser pai nunca, ou ele não quer ser pai naquele momento. Então existem várias variáveis nessa situação que a gente precisa observar assim, um caso com mais detalhe. Agora, se ele não quer ser pai de jeito nenhum e você quer ser mãe de todo jeito, aí é um embaraço muito grande, né? E infelizmente eu não vou poder te falar nada, sabe? Infelizmente esse abacaxi é seu, sabe? Que você vai ter que resolver. Se é o caso de colocar fim no relacionamento e procurar alguém que queira, né? Ou continuar junto e se adaptar. Muito difícil responder isso daqui. O que eu posso te responder é que não ser mãe por opção, não ter o filho por opção, não é transgressão de lei divina. Tá? Irlei, uma pergunta aqui, uma pessoa diz o seguinte: ontem à noite sonhei que estava procurando minha mãe, mas não a encontrava. Procurei, cheguei na casa de uma família conhecida e eles me disseram que minha mãe tinha morrido. Aí lembrei e comecei a chorar e procurava onde estava e não a encontrei. Doeu muito e hoje estou triste, muito triste. Por que significa não encontrar a resposta? Essa questão é meio complicada, né, meus irmãos? O sonho é desdobramento. E existem 3 tipos de sonho. Nós temos o sonho físico, o sonho psicológico e o sonho espiritual. Nesse caso que eu estou dizendo, mais é sonho espiritual. E nós, como diz um grande amigo nosso, nós morremos todo dia. Entre aspas, que nós não morremos. Porque assim que nós deitamos, o nosso corpo fica dormindo e nós desdobramos espírito. Iremos para N locais, de acordo com a nossa evolução. Né? Tem um livro que é Viagem Astral, do nosso irmão Lancelin, através de João Nunes Maia. Viagem Astral, mostrando vários tipos de sonho, onde é um grupo dirigido por
junto com a Miramês, e um grupo muito grande, Lancelim e muitos outros. Então vai mais de 200 irmãos em desdobramento. Eu tenho uma equipe que leva para estudar e aprender. Então, certo um dia, ele narra que tem várias irmãs e tudo também que desdobra, independente de religião, que se reúne para ir para o aprendizado, ir para o liceu, coisa assim. E tem muitas irmãs, quando passava algum lugarzinho, tinha uma festa, um barzinho em movimento, lá elas ficavam. Aí o Lancelim ficava preocupado com aquilo, questionava, mas irmão Miramês, por que tudo? Vão lá, assim, não, é lá que elas vão sentir bem. Até o Benco nos estuda, que passa ali no Pitangui, fim de semana, 4 horas, 5 horas da manhã, você aqui que eu vou ficar. Eu não quero lá ver minha mãe, não ver meu pai, não. Então, esses tipos de desdobramento, e nós encontrar com o nosso ente querido, depende de N fatores. Depende da nossa evolução, as nossas condições de encontrar com aquele ente querido, e também desses irmãos que desencarnaram. Ver se eles têm condição de nos receber, condição de conversar, de dialogar. Muitas vezes nós estamos procurando e querendo encontrar e não encontramos. E como ela disse aqui, nesse desdobramento encontrou com alguém e disse para nós, sua mãe já morreu. E ela entrou em choque. Também pode ser um espírito que não tem grande, que um espírito evoluído, um espírito elevado, jamais falaria desse jeito. Então todos nós vamos, eu vou dormir hoje, eu vou estudar lá com o Ives, para eu fazer lá na, como é que chama lá no domingo, lá que é programa de do rádio, sei que tem lá, mas só em desdobramento. Chegou, acordei, eu não, quer nem saber do Ives. Então, meus irmãos, sonho é desdobramento. Eu, Irlei, meu corpo fica dormindo e nós desdobramos. Iremos para N lugares. Dizem, né, não sei se é verdade, porque eu não lembro de nada quando eu acordo. Mas lá da onde eu vim, de Patinga, estou mexendo com o departamento de estudo há mais de 40 anos, o pessoal de vez em quando me telefona e manda mensagem para mim. Oi, Irlei, nem você em Divinópolis, você não está dando sossego, porque eu vou dar estudo para eles lá em espírito, de madrugada. Aqui eu fico brincando com a turma, gente, se você não vai estudar, eu vou buscar. Tem alguém que já falou, oi, Lei, mas você não deu sossego, você foi lá em casa de madrugada mesmo, hein? Eu falei assim, eu não sei de nada. Então, meus queridos amigos, encontrar com irmãos, em desdobramento, em sonho, o sonho nós lembramos. E muitas vezes não é nem permitido a gente lembrar, porque só lembramos aquilo que é conveniente para nós. Mas fica registrado no nosso consciente aquilo que foi dito para nós. E muitas vezes, nossa, eu tive um sonho, ou alguém me orientou a fazer isso ou aquilo, eu não lembro quem foi, e nós temos livre-arbítrio de fazer ou não. E o sonho físico é a pessoa que está preocupada no dia a dia, com muitos problemas do dia a dia, é conflitos, é situação financeira. Ou um caso muito simples, uma pessoa prestar um concurso ou um vestibular, ele fica tão preocupado com aquilo que ele passa a noite fazendo aquele vestibular e prestando aquele concurso. E chega lá, dá uma tremedeira, ele esquece tudo e não passa. Problema psicológico. E o físico, para vocês terem uma ideia, é aquele que chega, ainda mais no fim de semana, é gostoso, né? Aquela picanha maturada, 4 dedos de gordura. Tem uns que gostam até daquela pinguinha com limão, para ficar bom. Chega de madrugada, aquele pesadelo terrível, aquele mal-estar. Passa, nossa, que pesadelo que eu tive. Aí chega de manhã, acorda, aquela azeitona que eu comi me fez mal. Não como azeitona mais. São os sonhos físicos. E quem de nós não tem esses sonhos? Né? É isso aí, gente. Ives, o pressentimento é uma intuição de espíritos protetores? Na maioria das vezes, sim. Às vezes a pessoa bem sintonizada com o alto, ela pode até evitar situações em que ela vai, de certa forma,
ter alguma consequência ruim, porque está bem sintonizada com aquelas sugestões que vão lhe prevenir diante dos males que poderão lhe acontecer. Então, essa situação de pressentimento ou de premonição, ela acontece muitas das vezes, eu me arriscaria a dizer até na maioria das vezes, por questões de intuição dos nossos mentores espirituais, que de certa forma tutelam a nossa experiência na Terra, e ante a determinados perigos, eles podem sim nos alertar. Podem nos alertar, ou quando a gente precisa passar por alguma provação, que seja irreversível, porque está atrelado a compromissos espirituais, eles podem, de certa forma, nos fortalecer também através da intuição, através de um pressentimento positivo. E quando muitas das vezes eles não encontram acesso no nosso psiquismo para nos intuir, a fim de que a gente tenha algum pressentimento, se nós guardamos algum mérito espiritual, eles podem inspirar alguém próximo a nós, a fim de que essa inspiração ou que esse alerta, que muitas vezes o pressentimento proporciona, seja terceirizado. Então, às vezes, a sintonia você não é capaz de oferecer, mas você guarda aí uns créditos com a espiritualidade. Então, em algum pressentimento que você não oferece acesso para a espiritualidade, e alguém próximo a você está mais bem sintonizado, aquilo pode vir de maneira terceirizada. Existe também os pressentimentos, que são vagas lembranças de compromissos que a gente assumiu na vida espiritual. Por exemplo, muitas vezes a pessoa reencarna e está dentro da sua programação reencarnatória, desencarnar através de um acidente automobilístico, por exemplo. Está na sua programação reencarnatória um desastre que vai gerar a sua desencarnação. Se a gente for parar para analisar, eu já convivi com algumas pessoas que desencarnaram com 19, 20 anos, através de acidente, e se a gente, assim, depois que desencarnaram, eu fui refletir no discurso dessas pessoas, e o discurso geralmente era em tom de despedida. É interessante isso, porque parece que o espírito guarda uma intuição daquilo que ele se comprometeu no mundo, da experiência que ele se comprometeu no mundo espiritual e vai ter que passar aqui na Terra. Então, muitas vezes, esse pressentimento ele pode ser confundido com uma vaga lembrança que o espírito tem dos compromissos que ele assumiu no mundo espiritual e que ele, de certa forma, rememora intuitivamente essas experiências por antecipação enquanto ele está aqui encarnado. Então, é muito comum a pessoa lembrar um pouco daquele compromisso e, de certa forma, até deixa transparecer no seu comportamento. Às vezes a gente vai ver o comportamento de pessoas que desencarnaram muito jovens e a gente vai ver que é um comportamento daquela pessoa que está se despedindo. É interessante isso. E geralmente a pessoa, antes de desencarnar, ela sempre dá algum sinal. Eu não sei quem aqui já percebeu isso ou já teve uma experiência próxima. A pessoa parece que tem sempre um aviso intuitivo da sua desencarnação, porque a espiritualidade, de certa forma, nos ampara nesse processo, favorecendo um fortalecimento, um preparo para a desencarnação. Então, esse pressentimento, ele pode vir tanto através de alertas que a gente tem da espiritualidade, seja nosso ou seja de terceiros, ou ele pode vir através de lembranças que a gente traz no mundo espiritual. Tem um relato que aconteceu comigo recentemente, que eu tenho aqui para trazer. Eu estava vindo de carro na rua Divino Espírito Santo, era à noite já, e aí eu vi um galho de um coqueiro gigante no meio da rua. Eu não costumo fazer isso. Eu falei assim, eu vou tirar esse galho que está aí, porque se passar alguém aqui desavisado de moto, vai engarranchar nesse galho aí e vai cair. Aí eu parei o carro, assim no acostamento, peguei o galho e levei para o meio da pista, onde tem um canteirinho ali. Deixei lá.
Quando eu entrei no carro e eu estava indo embora, um motoqueiro estava vindo atrás de mim. E o que acontece? Ele estava vindo não só atrás de mim, mas mexendo no celular. Eu não sei que obsessão é essa com WhatsApp ou com rede social, não sei o que é, que leva a pessoa a mexer de moto no celular. Então ele estava com o capacete levantado, pilotando com uma mão só e com outro celular mexendo, vendo mensagem, andando de moto. Eu falei, tá aí a vítima do galho no meio da rua. Quer dizer, por invigilância, ele ia cair com certeza. O mentor espiritual dele, muitas vezes, não conseguiu achar brecha na vida mental dele para avisar, põe o celular no bolso, você vai se dar mal ali na frente. Não conseguiu achar brecha nele. Eu acho que no dia, por sorte, estava um pouco mais sintonizado, chegou em mim, falou assim, oi, tira o galho ali, porque eu estou com um cara aí atrás, que eu estou acompanhando nessa reencarnação, e ele vai cair aí. Ele vai se estrepar aí, então tira esse galho aí para ele não se estrepar. Eu parei o carro, tirei o galho e ele passou, numa boa. Quer dizer, ele nunca na vida dele vai tomar conhecimento de que alguém tirou um galho que muitas vezes levaria ele a cair, quebrar o braço, cair, quebrar uma perna. Ele nunca vai ter conhecimento disso na vida dele, é um desconhecido. A espiritualidade vive tirando galhos da vida da gente, sem a gente saber também. Eu faço aqui um paralelo, porque é interessante a gente observar que muitas vezes a gente recebe benefícios e não sabe de onde vem. A nossa vida ela é cheia de benefícios que nós recebemos sem saber a sua origem. E muitas vezes a gente é ingrato para com a providência divina. Muitas das vezes essa ingratidão ela é filha de uma falta de percepção de tantos benefícios perceptíveis e imperceptíveis que a gente recebe e não se dá conta deles, tá? Então, o pressentimento é algo muito presente nas nossas vidas. Muito bem, Ives. Irley também, nossos agradecimentos aos dois. Ives e Irley, a dupla hoje aqui, né? Bom, Ives Facuri e Irley Souza, nossos agradecimentos a todos presentes também. Convidamos a todos para daqui a pouco a palestra pública, hoje com Irley Souza, o tema O Sermão da Montanha. Uma boa noite.